Olá, meu nome é William. Eu vou deixar registrado aqui em formato de vídeo as minhas leituras de 2020. Esse ano de pandemia, né, não deu para render muito, mas eu li algumas coisas, quero deixar aqui registrado. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li foi Sobre os Ossos dos Mortos, que é essa autora polonesa, que eu não vou dizer o sobrenome dela, né? É um livro narrado em primeira pessoa. Essa mulher ela é um pouco assim, idosa e ela vive numa sociedade ali onde tem caçadores e ela visa defender os animais. Mas como é contado em primeira pessoa, a gente só tem a perspectiva dela. A gente vai comprando a ideia dela, vai achando que tudo que ela fala é verdade, fica meio em aberto, né? Tipo, não sei, meio enviesado a opinião dela, né? E tem umas doses assim de maluquice com um pouco de astrologia para justificar o que ela acha, as pessoas que ela vai encontrando, as pessoas que ela vai se dando mal, as fofocas entre é uma mistura de maluquice, velhice, solidão, enfim. Eu acho que a história não segura muito, assim, tipo, não me pegou muito a história. O desfecho é um tanto previsível, né? Tipo, é um leve suspense, assim, mas depois que eu fui ver que a autora tinha ganhado um Nobel, eu falei, pô, podia ser um pouquinho mais interessante, né? Mas, tipo assim, eu acho que é válido, assim, recomendaria levemente, assim, como uma coisa despretensiosa. Passar tempo. Espero que não esteja falando uma grande loucura, mas foi a impressão que eu tive. Então, Sobre os Ossos dos Mortos. Bom, o outro livro que eu li foi Haruki Murakami, Caçando Carneiros, da Alfaguara. Esse aqui foi, eu acho que o livro que o Murakami ficou famoso mundialmente, né? Ele tem vários livros agora traduzidos para o português. E ele tem um jeito peculiar de escrever. Bom, mas eu vou falar da sinopse. É um cara que ele é meio. Ele não tem nome na história, ele é meio misterioso e tal. Vive uma vida meio parada. E aí um dia ele recebe uma carta por causa do trampo dele, que ele postou uma foto num comercial, acho que ele fez, que tinha um campo e alguns carneiros, e aí ele tem essa missão de encontrar esse carneiro, né? E atravessa o Japão fazendo isso. Ele vai encontrar algumas pessoas inesperadas. Ele encontra uma coisa curiosa, que é uma mulher de orelhas sedutoras. Tipo. E aí ele vai fazendo essa jornada, e aí é tipo uma espécie de detetive, né? E vai esclarecendo algumas pistas, descobre um pouco sobre ele mesmo, né? E uma das coisas bem pontuais do Murakami é que vai misturando situações banais com descrições assim muito boas dos lugares, das pessoas, dos aromas, tipo assim, é uma coisa muito Murakami isso, é do autor mesmo, né? E eu achei o livro um pouco, como todo Murakami, um pouco nonsense, né? Porque ele tem um pouco dessa coisa do realismo fantástico, quando você vê as coisas acontecem assim, tipo, você fica, mano, como assim, né? Só que, tipo assim, eu já tinha lido outras coisas do Murakami, eu gosto mais, até agora gostei mais do Após o Anoitecer. Eu acho que quem quer começar a ler Murakami tem que começar por esse livro. Esse aqui já não sei tanto. Não li todos dele, então são os que eu acho. A história vai ficando meio louca, né? Mas enfim, é isso. O que eu acho que o enredo e o desfecho é bem razoável. E não me envolveu também muito, não, viu? Eu acho que as cenas, o jeito que eles descrevem as cenas é bem, bem legal, eu gosto de Murakami por isso. Só que, tipo assim, ele deixa muita coisa solta, tá ligado? Tipo, e eu acho que. Eu não sou muito fã desse tipo de coisa. Então, eu acho que é isso. Caçando Carneiros, Haruki Murakami. Bom, outro livro que eu li é Nós, do Zamyatin. É um russo. Ele escreveu essa distopia aqui em 1920 e 1921. O gênero de distopia, que são os clássicos que a gente conhece, que é 1974, Admirável Mundo Novo, eles beberam desta fonte aqui, então eu fiquei curioso para ver como é que era. Essa aqui é uma edição da editora Aleph, que eu acho, assim, tipo, brilhante o jeito que foi feita, tipo, acho que é bem conhecida essa edição, né? Tipo, sempre aparece aí nas resenhas de todo mundo. É, então, esses três primeiros livros foram os meus preferidos, então, tipo assim,
eu já li as outras distopias, então eu acho que esse aqui, a história também não foi super cativante, não me pegou tanto, né? Mas é tipo um diário de um matemático que trabalha de uma nave, né? Que vai sair em busca de outros planetas e tudo mais. E é uma sociedade com toda a distopia, né? Super cerceada as individualidades, né? Por exemplo, a razão impera muito no sentido de que não tem relações sexuais, por exemplo, por prazer, é meramente burocrático, com hora marcada, as paredes são de vidro, né? Tipo, tudo que uma distopia meio que faz parte do show da distopia, né? Tudo isso. E a razão acima da emoção e tudo mais. É uma leitura interessante, né? Principalmente eu gosto muito de ler sabendo, tipo assim, é um livro inovador, tudo mais, que precedeu alguns outros, né? Mas tem uma confusão muito de fluxo de consciência, né? Tipo assim, do próprio personagem principal. E aí não facilitou muito a leitura e não achei muito agradável, né? Mas assim, tipo, pensando no peso e na relevância, né, tipo, do livro, eu acho a edição, tipo, primorosa, capa dura, tipo, lindo e tal. Ah, eu gosto da ideia essa, né, de, tipo, precedeu, legal. Um outro livro que eu gostei muito, esse eu gostei demais, 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 A Terra Inteira e o Céu Infinito, Ruth Ozeki. Ele começa a história com uma mulher, né? Esse livro, acho que não estou enganado, ele se divide em dois narradores. Que é a personagem que é uma jornalista, se eu não estou enganado, que ela está caminhando pela praia um dia e acha um diário. E aí é um diário de uma tsunami que deu no Japão, acho que ela está no Canadá, nos Estados Unidos, e ela acha esse diário de uma menina, Naoko, acho que é o nome dela, e aí ela começa a entender o contexto de vida que essa menina viveu na adolescência. Né? Ela conta muito sobre a avó dela, que é uma monja, e ela conta muitos ensinamentos da avó dela. Tem muito ensinamento aqui, tipo, assim, da cultura japonesa, que eu particularmente gosto muito. As notas de rodapé são muito autoexplicativas, assim, da cultura de palavras em japonês. Por isso que me parece que o livro físico é muito mais interessante do que ter no Kindle. Por causa das notas de rodapé, tipo, acho que facilita melhor a leitura no físico. E aí ela vai contar a história também da família dela. Ela tem problemas com bullying, que ela vai morar, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos. Aliás, ela morava nos Estados Unidos e foi para o Japão. E tudo indica lá, pelo que está escrito aqui, que no Japão tem um bullying muito forte com imigrantes, né? Então, ela corta um dobrado na escola, porque ela não é vista como japonesa porque morou fora. Uma coisa assim, tipo, é bem, bem zoado. Fazem com ela, né? Essas coisas que ela vai sofrendo ao longo da história. Ela conta também a história de um tio, se eu não tô enganado, é um tio dela, que foi pra Segunda Guerra. E, tipo assim, mano, eu chorei demais, demais com as cartas do tio dela, escrevendo pra avó, né? Tipo, que ele era kamikaze, né? E, enfim. E, tipo assim, ela vai tentando descobrir o paradeiro dessa menina, desse diário, que ela. Acho que ela quer devolver o diário, agora não me lembro muito bem, né? E aí, tipo, mas a história é muito bonita, tem muita coisa, tipo, de ensinamento mesmo, né? De reflexões sobre o tempo, que é um dos assuntos também que eu gosto muito. Tem até um pouco sobre física nesse livro. Então, tipo assim, recomendo demais, assim, esse livro A Terra Inteira e o Céu Infinito, da Casa da Palavra. E é isso, ele é um pouquinho grande, mas eu li ele rapidão. Acho que vale a pena muito. Na sequência, eu li Devassos no Paraíso, é um livrão. Quando eu era criança, eu lembro desse livro na escola. Ele conta a história da homossexualidade no Brasil, assim, desde o começo. Desde quando chegaram os colonizadores, né, aqui. Tem muitos relatos documentais e tudo mais, que foi João Silveira Trevisan que fez. Tipo assim, é essencial para quem é da comunidade LGBT ler este livro um dia. Tipo, e ele vai dessa época até os dias de hoje, assim, né? Ele tá na quarta edição, era diferente a edição, e aqui é com a capa, né, da Laerte Coutinho.
Tipo assim, mano, juro, tem muita coisa. Cita até o atual presidente, aquele mesmo que a gente detesta. Então, tipo, os trâmites, os avanços, os recuos da luta LGBT no Brasil, né? O papel da AIDS nos rumos da história LGBT e relatos do tempo da escravidão, relatos de tribos indígenas, é, do interior do Brasil, né? As primeiras publicações. Ele também tem a questão da arte, da música, tem ilustrações, tem os primeiros é, relatos do Lampião da Esquina, que foi o primeiro movimento coletivo que deu visibilidade ao movimento LGBT no Brasil. Mano, tipo, juro, esse livro aqui quero reler um dia porque é muito bom. Eu achei excelente. Inclusive, comprei outros livros do autor para eu ler. Tem um que fala sobre pai, mas eu ainda não li esse ano. Achei que eu teria lido em 2020, não. Bom, falando em termos atuais, né, 2020, eu li Contágio, do David Quammen. Ele é o livro mais importante, talvez, do ano, assim, na minha opinião, que é sobre pandemia, né, como que as doenças de origem animal elas saltam para humanos, que é um fenômeno chamado spillover, que é o transbordamento, né, que se diz. É o tema do meu doutorado atualmente, então, tipo assim, eu li muita coisa sobre isso, mas eu quero dizer que esse livro, ele é para leigos, né, tipo assim, ele é muito interessante, ele dá exemplos de muitos vírus, ele cita no começo, esse livro acho que é de 2014, originalmente, não tenho certeza, agora não lembro. Bom, o que importa é que há muito tempo ele escreveu antes da pandemia atual agora, e ele cita a possibilidade de um novo coronavírus. Então, tipo assim, já é muito curioso, muito interessante, e ele explica muitas doenças, né, doenças com potenciais pandêmicos. Ele explica por que nós criamos o coronavírus, né, que é sobretudo condutas humanas, né, de trato dos animais, né, essa forma exploratória que a gente vive do mundo, né, e o desbravamento humano para dentro das florestas que estão intactas, né, que estão cheias de vírus, esperando um momento e uma oportunidade favorável para saltar para humanos. Então, tipo assim, o que mais? Tipo HIV, fala de vacina. Mano, muito bom. Sério, acho que esse livro é o livro do momento e eu gostei demais, demais dele. Falando, né, em Apocalipse, eu li esse aqui que chama Colapso, do Jared Diamond. Como as sociedades escolhem o fracasso e o sucesso. Também é um livrão. E ele vai mostrar como várias sociedades antigas, que hoje em dia já não existem mais, e sociedades atuais que deram um jeito de, ou estão no meio desse processo, colapsaram, né? Que nada mais é do que como elas se extinguiram. E a que mais me marcou, eu acho que talvez por eu ter ido atrás do livro, é a cidade da Ilha de Páscoa, né? Os polinésios, como eles desapareceram. A Ilha de Páscoa, lembra dos Moais e tal, aquelas estruturas enormes. Curiosamente, a gente tenta entender como é que para que serviam, né? Porque é sempre um mistério, ainda não está super esclarecido. E tipo assim, eles desmataram a ilha inteira, né? Tipo, não tem árvores praticamente na Ilha de Páscoa, mas tudo indica que houveram. Então, muitos dos desastres dessas civilizações foram ecológicos, né? Desequilíbrios muito grandes, seja pela erosão do solo, deixar o solo exaurido, né? Seja por superpopulação, guerras. E aí ele vai dar uma lista assim muito bem escrita. Eu gostei muito do começo do livro, que ele vai deixar muito claro alguns pontos, né? Esses pontos, sobretudo ambientais, que erraram, muitas não perceberam a tempo, muitas perceberam na expectativa de que iam reverter, e aí ele traz algumas sociedades modernas. Então ele fala dos polinésios, fala dos maias, né, as civilizações mais clássicas, inclusive dessa capa aqui. E que mais? Ele fala do conflito em Ruanda, que é um conflito étnico. E no final, ele é um pouco. Eu não achei tão. Não colou tanto, né? Tipo, o papel das indústrias, né? Das grandes corporações que podem reverter, mas a gente está falando da sociedade capitalista, né? Então eu já sou meio cético em relação a essa positividade esperançosa que o autor traz aqui nesse livro.
como eu sou professor de geografia, eu sou bem pessimista, porque a gente traz a mensagem do apocalipse. Bom, outro livro que eu li e achei tipo assim incrível estar lendo isso é A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Tipo assim, pelo peso também desse livro, um dos livros que mais mudaram o pensamento da humanidade, né, sobre a vida na Terra. Também gostei, aliás, eu gostei muito sobre isso, né, de saber, tipo, mano, eu estou lendo um livro que teve uma importância, tipo, gigantesca. É uma edição muito bonita, eu só me lamento que não é uma edição ilustrada, né, porque eu queria muito que tivesse ilustrações. E já adianto, tipo, é um livro acadêmico, entre aspas, né? Então tem que pensar na época que ele escreveu. Ele estava tentando provar uma teoria, então ele vai argumentar de uma maneira acadêmica, ele está fazendo isso para os pares deles, né? Que é os cientistas, na população e tal, não é uma divulgação científica, mas eu, minimamente, quem lê alguma coisa de ciência vai entender. Tem muitas passagens que são um pouco enfadonhas, né? As descrições, né? Eu senti falta de muita. Cita muito o nome de espécies de animais. Mano, uma ilustraçãozinha seria legal, mas eu procurei assim as que mais se repetiam. Deu para entender. Eu gosto muito de geologia, então ele se baseou muito na geologia para explicar várias coisas. Eu achei uma leitura ultra válida. Sério, acho que dá para esclarecer muita coisa, aquelas coisas da escola, né? Então, o quanto ele estava à frente do seu tempo. É curioso o jeito que ele aborda, passando um pano assim para não chocar muito os criacionistas. Então ele fala, é uma das coisas mais belas que o criador fez. Então, tipo assim, é muito curioso, né, ler a obra principal de Charles Darwin. Então, gostei muito, tipo, coisas curiosas, tipo a questão da seleção seleção natural, óbvio, né, seleção artificial dos cães, dos lobos, aborda um pouco. Ele fica muito chocado com a sociedade das abelhas, das formigas, que é um assunto que também eu gosto demais. Então, tipo assim, eu gostei demais. Bom, um romance histórico que eu jamais pensei que fosse ler, que é um romance histórico gigantesco, esse é meu recorde de calhamaço até agora, que é Os Pilares da Terra, de Ken Follett. É um... Mano, isso aqui é uma novela, é um novelão. Sabe daquele que tem umas 900 páginas? Isso, tem mais de 900 páginas. E, tipo assim, sabe aqueles capítulos que deixam um gancho que você fica, mano, não acredito, né? São muitos personagens que vai no século XII, né? Mano, se eu olhar essa capa aqui, mó medieval, lutas, né? Eu não leria. Mas eu li eu vi muitas resenhas no YouTube. E aí, mano, eu falei, esse livro tem que ser lido. Ele é muito envolvente, né? A história se passa durante 40 anos de vários personagens que em alguns momentos se cruzam, se separam, e tudo vai girar em torno de um cara que o sonho dele é construir uma catedral. Tipo, e aí história vai, história vem, ele se envolve e vai morar num mosteiro, né? Tipo, começo você já fica chocado com as coisas que vai acontecendo, né? De reviravolta, nasce criança, e aí não sei quem é roubado, e tem violência pra caramba, né? Tipo, eu nunca assisti Game of Thrones nem li, mas algo me diz que é algo meio assim, que você apega a um personagem, então você fica torcendo para não acontecer nada com ele, mas eu te adianto que provavelmente vai acontecer. E é mais ou menos isso. E aí é legal, eu li tipo em um mês e sem preguiça, porque a história vai puxando, e você fica curioso, né? E pior que o vilão desse livro tem meu nome, então nunca tinha lido com meu nome um vilão. Ah, e esse aqui talvez seja o prêmio do livro que mais me impactou. É um dos menores livros dessa pilhona aqui. E é o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Mano, eu sempre ouvi falar desse livro, desde que eu nasci. Todo mundo fala, um dos meus livros preferidos. Aí decidi ler. Aliás, eu coloquei uma busca no Facebook, num grupo lá. Me indiquem livros tristes, porque eu adoro um livro triste, mano. Acho que eu sou canceriano, então, tipo, eu gosto de dar uma chorada. Mano, e eu me identifiquei tanto com esse livro, mas tanto. Porque é a história de um menino de 6 anos. Ele é, tipo assim, super arteiro, super apronta, mas parece que ele é muito arteiro, mas assim, ele é uma criança, tá ligado? Uma criança. E ele vive numa pobreza, assim,
né, num Brasil, assim, bem típico, eu me identifiquei demais com esse menino. Porque eu também apanhei pra caramba. E sempre achei injusto porque estava apanhando. E esse menino apanha tanto, e ele vive cada coisa triste, tipo uma solidão, uma inocência, tá ligado? Tipo assim, eu gostei muito desse livro. E eu recomendei para muitas pessoas, inclusive o meu físico eu emprestei para minha mãe, porque eu quero muito que ela leia. E, e ele vai fazer uma amizade, né, com o pé de laranja lima dele. Então ele vai se abrir com esse pé de laranja. E tem um morcego que é amigo dele. E aí ele cria um inimigo na cidadezinha dele ali, que é o Portuga. E depois tem uma reviravolta. Mano, mas alguns trechos assim, ó, é de arrancar o coração do peito, juro. É, da pobreza, a relação com o pai, passar fome, as frustrações que ele tenta que as coisas aconteçam e não acontecem. Nossa, tipo, mano, eu recomendo demais esse livro. Ele é, tipo assim, um dos grandes clássicos da literatura brasileira, né? Ele tem mais de 50 anos esse livro e eu acho que ele tem que ser lido. E realizando um sonho que eu comecei há quase 19 anos atrás na escola, e só agora que eu fui correr atrás de ler tudo. No finalzinho de 2020, eu li esse. No dia 29 de dezembro, eu terminei O Cálice de Fogo, então eu tô lendo Harry Potter na ordem, né? Óbvio. E projeto para 2021. Mas nada me impedia de começar em 2020, né? E li. E gostei demais, mano. Demais. Parece que chegou atrasado, né? Mas, mano, O Cálice de Fogo, que livro bem escrito, mano. Que finalzão louco. E aí, mais uma vez, aquela velha conversa, tipo assim, ai, pobre das adaptações. Porque o filme eu lembrava até com certos detalhes. Mas o final do livro é muito louco. Mano, se você não leu Harry Potter, nossa, nem é necessário falar disso num vídeo, né? No YouTube em 2021. Mas, tipo assim, acho que vale muito a pena. Não é um livro infanto-juvenil, assim, né? Tipo, tem muita gente que deve ter preconceito. Eu nunca tive, mas agora é a hora. E aí eu recomendo. Então, essas são as leituras de 2020. Tem umas outras, assim, que eu não vou colocar muito, porque não foram tão impactantes, né? Mas, assim, de literatura e não ficção, o que eu gostei mais são esses. E é isso. Só um registro aqui. Talvez ano que vem role outro. Beleza? Falou.